escrito o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 28 ao 30. Deixou, pois, a mulher seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é ele o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Glória a Deus. Estamos diante de um texto a qual o evangelista João tem escrito. Não é chamado de evangelho sinótico, porque somente ele relatou esta passagem bíblica. Sabemos que o evangelista Mateus escreve para os judeus, Marcos para os romanos, ditado por Pedro, Lucas escreve aos gregos e João para a igreja. E diante desse texto, Jesus nos está nos dando algumas lições, alguns desafios que nós podemos tirar lições para os dias atuais. Eu quero trazer um tema baseado nessa passagem bíblica, aonde Jesus ele falou ou pregou justamente para uma pessoa só. E esta mulher, sem nome, anônima, a meio-dia, justamente a meio-dia, estava em um poço. Não foi por acaso que ela estava ali. Não foi realmente uma surpresa que esta mulher samaritana justamente estava a meio-dia nesse poço, que é a hora sexta. E o tema que eu quero trazer ao seu coração, internauta, eu creio que nada que vai sair daqui nesta manhã não é por acaso. Deus tem uma palavra diretamente do teu coração nesta manhã. E o tema que eu quero trazer, vencendo desafio às crises existenciais. Vencendo desafios e as crises existenciais. E diante desse tema, eu quero trazer mais ou menos 2 desafios que Jesus teve aplicando para nós. 2 desafios que Jesus teve e trazendo para os dias atuais para nós. O primeiro desafio de Jesus, este é no versículo 3. Deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Primeiro desafio, manter porta aberta. Como entender? No versículo 3, deixou a Judeia e foi outra vez. Se é outra vez, porque havia passado lá. Desafio, manter a porta aberta. Jesus voltou outra vez. Ou seja, a saída de Jesus de Galileia determina a sua volta. Ou seja, ele saiu de Galileia, mas a porta estava aberta para ele falar do amor da sua palavra. É assim que a Bíblia diz: deixou a Judeia e foi outra vez para Galileia. Ele estava com a porta aberta. O que eu aprendo? É melhor entrar ou sair? O segredo aqui, entrar, você entra de qualquer maneira. Entrar, você entra em qualquer lugar. Mas quando você sai de algum lugar, tem que ter uma determinação como sair. Entrar de qualquer maneira, sair não é de qualquer jeito. Sair tem que ter um caráter, uma determinação para manter a porta aberta. Ou seja, Jesus voltou para a Galileia outra vez, porque a porta aberta estava lá. Porque o primeiro milagre do Senhor Jesus
foi em um casamento, boda de Caná da Galileia. O primeiro milagre, transformando a água em vinho. O que eu aprendo? O primeiro milagre nas bodas de Canaã, Jesus fez. E ele voltou, porque havia estabelecido o seu ministério de um milagre em um casamento. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o primeiro desafio. Manter a porta aberta quando sair. Vamos lá. Segundo desafio que Jesus teve. A Bíblia diz em Atos 1:8. Começar por Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Jesus começou por Jerusalém, passou por Judeia, está escrito, deixou a Judeia, o segundo ícone do ministério de Jesus. Jerusalém, Judeia. Em Jerusalém ele entrou. Ele transformou o templo. Haviam ladrão e salteadores dentro do templo. E ele disse: a minha casa será chamada casa de oração. Ele fez uma limpeza dentro do templo. Ele começou por Jerusalém. E ele chegou em Judeia. O segundo ícone chegou em Judeia. E chegando em Judeia, era necessário passar por Samaria. Terceiro ícone, Samaria. Então, o desafio aqui, manter a porta aberta. E o segundo, testemunho. E serei minha testemunha. Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. E o segundo desafio que Jesus nos ensina é o testemunho aonde nós andamos. Jerusalém, sua casa. Jerusalém, seus vizinhos. Jerusalém, seus amigos de trabalho. Judeia, cidades. Você está aqui na cidade de Rio Largo, Jerusalém. Saiu da cidade de Rio Largo para outra cidade, Judeia. Samaria, outros estados, confins da terra, atravessar fronteira. É isso que eu aprendo. Primeiro, manter a porta aberta. Desafio. Segundo, testemunho. Ele está nos ensinando que nós, como servo de Deus, aonde entramos e saímos, temos que manter a porta aberta de onde saímos. E o testemunho de um cristão, de um caráter, está escrito: temos que testemunhar a Cristo como o Salvador. Eu falei de 2 desafios. Agora vamos entrar para o texto. Algumas crises que esta mulher enfrentou, ou estava enfrentando, nesse capítulo 4 de João. Primeiro, mulher não era fácil naquela época. Mulheres não era fácil naquela época. Pelo menos no Antigo Testamento, você não vê mulher entrar em genealogia. Você vê Mateus colocando mulheres em genealogia, que está em Cristo Jesus. Mas quais os desafios que eu acabei de pregar aqui? Manter a porta aberta e o testemunho. A primeira crise que a Bíblia nos ensina nesse capítulo 4 é uma crise racial. Como eu posso entender? Baseado no texto, se você ler o capítulo 4, uma crise racial que está no texto. A mulher, ela fala bem nitidamente: como tu, Senhor, sendo judeus, sabendo que eu sou samaritana, vem conversar comigo. Não se comunicam judeus e samaritanos. Jesus estava quebrando o protocolo. É bem provável que Jesus disse aos discípulos: vão comprar comida. E ele estava só,
justamente com aquela mulher. Ele estava pregando para justamente uma mulher. Havia uma crise racial, pelo menos há 500 anos atrás. Samaritano e judeus não se comunicam. E aquela mulher entendia de Bíblia. Ela sabia o lugar de adoração. Elas conheciam, os samaritanos conheciam o Pentateuco. E ela entendia muito da palavra. Mas ela não sabia uma coisa: com quem ela estava conversando naquele momento. Ela estava conversando com o autor da vida. Ele estava conversando com aquele que deu a vida por nós. Ela estava conversando. Crise racial. Jesus estava quebrando aquele protocolo de comunicação. Uma crise racial entre judeus e samaritanos. Jesus quebrou. Outra crise que eu aprendo. A segunda crise que havia ali. Uma crise religiosa. A Bíblia nos ensina no capítulo 4, a qual eu li, que havia somente um lugar onde se havia adorar o Senhor. Mas Jesus disse: não importa lugar, não importa hora, nem momento, aquele que adora o Senhor em espírito e adoradores. Deus procura verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Verdadeiros adoradores. Jesus estava quebrando uma crise religiosa. É bem provável que nós aprendemos que no tempo do Pentateuco havia um sumo sacerdote, aonde ele intermediador entre Deus e ele, aonde o pecado era levado para o sumo sacerdote e ele apresentava a Deus. Somente Moisés subiu ao monte, falava com Deus. O sumo sacerdote entrava no templo ou no tabernáculo, falava com Deus, e o sumo sacerdote trazia para o povo a resposta daquele momento de entregar para Deus. Os profetas recebiam de Deus e trazia para o povo. Sumo sacerdote pegava do povo e levava para Deus. Mas Jesus, na cruz do Calvário está escrito, quando ele deu o brado de vitória, está consumado. O véu foi rasgado de alto a baixo. Aonde deu acesso? Todo aquele que tem Deus na vida, tem o Espírito Santo de Deus, ele tem acesso ao trono de Deus em oração. Tudo que pedir ao Pai em oração será dado. Quebrou o protocolo de crise religiosa. Somente um podia se chegar a Deus em oração, mas a partir de agora, os 4 cantos do mundo têm acesso à oração ao Deus Todo-Poderoso. Era a crise religiosa que existia. Somente ali a mulher afirmou: podia buscar e adorar a Deus. Só havia um lugar, o monte. Jesus quebrou esse protocolo. Outra crise que havia ali no texto, uma crise cultural. Como entender que havia ali nesse texto, nessa história, uma crise cultural? Vou explicar. A mulher, a meio-dia veio o sol, estava sozinha. Na cultura, se alguém chegasse para falar com a mulher, o marido tem que estar presente. O marido que está no momento. É bem provável que Jesus disse: aonde está o teu marido? Aonde está? Ela disse: não tenho marido. Disseste bem. Tu tivesse 5, e o que tu está agora não é teu. A crise cultural
era que o marido devia estar presente naquele momento. Jesus quebrou este protocolo. Crise cultural. Outra coisa que eu aprendo diante desse texto é uma das crises que o mundo está vivenciando. Eu creio que eu estou pregando para as vidas aqui agora, que está vivendo este momento. Este momento que é uma crise que está envolvendo os 4 cantos da terra. Na crise da pandemia, o que teve de crise conjugal, a qual foi uma estatística bem grande de separações, aonde todos famosos, tanto no ciclo evangélico, quanto no mundo, que estamos aí ao redor agora, houve grandes crises de separamento, ou separação, crise conjugal. Essa mulher nunca teve sucesso na sua área conjugal. O texto afirma, não é eu, tivesse 5. E que tu está agora não é teu. O que eu aprendo aqui? Há um segredo de revelação. Jesus sabia tudo sobre aquela mulher. Jesus conhecia aquela mulher que estava conversando com ele. Uma crise conjugal. Uma crise que nunca teve sucesso na sua vida sentimental, na sua vida amorosa. Triste é a solidão. Escute isso. A Bíblia nos diz que o próprio Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Falhei ou dar-te-ei uma ajudadora ou adjuntora que esteja diante dele. E Adão disse: o que Deus ajunta não separa o homem. E a crise conjugal dessa mulher não foi fácil. Nós sabemos que a história do Jardim do Éden é incrível, é incrível. Quando Deus escolhe uma companheira para Adão, quem escolheu foi Adão. Ou melhor, quem escolheu foi Deus e não Adão. Falhei uma companheira que esteja diante dele. Olha só o desafio aqui. Quem pecou primeiro não foi Adão, foi Eva. Adão podia dizer: Senhor, eu não quero mais esta mulher que pecou. Eu não quero mais na minha vida. Faz outra para mim. Foi o Senhor que me deu, mas eu não quero mais. Mas a Bíblia diz que Adão e Eva não se separaram. A crise que houve dentro do jardim, eles não se separaram, continuaram. Tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Abel morreu, homicídio. Teve outro filho, mas graças ao nosso bom Deus, que a geração continuou através de Adão e Eva. Outra coisa impressionante, a Bíblia diz que Jó perdeu tudo que tinha. Perdeu dinheiro, perdeu o gado, perdeu tudo que tinha. Mas uma coisa que ele não perdeu: a sua esposa. Perdeu um pouco da saúde. Todos os seus filhos, 10 filhos. Mas na crise que Jó passou, independente que a mulher disse: amaldiçoe-se Deus e morre, ele disse: fala como qualquer doida. Deus me deu, Deus te amou. Bendito seja o nome do Senhor. A mulher de Jó não a deixou. É bem provável que Deus deu ao dobro tudo que Jó
tinha justamente com a sua esposa. Ela não deixou, independente da crise que Jó enfrentou, a mulher disse: não está escrito, mas eu vou contigo nessa. Eu não vou te abandonar. Mesmo com as palavras dela, ela não deixou Jó. A Bíblia é cheia de segredo com mulheres. E essa mulher samaritana, há grande segredo aqui desta mulher. Há segredo maravilhoso. Essa crise conjugal que ela tinha, eu tenho certeza, a Bíblia não diz. Mas quem se encontra com Jesus, não fica da mesma forma. É bem provável que o texto diz que Jesus sabia toda a vida daquela mulher. Tudo o que acontecia na vida dela, Jesus revelou. Outra crise aqui, uma crise espacial. Como espacial? Espaço, localização. Ou seja, todos os dias, aquela mulher vinha buscar água. Mas nesse dia, aconteceu algo impressionante. Foi a meio-dia, às 12 horas da tarde. Vai ir para a tarde já. Esta mulher estava sozinha no poço. E o texto diz: jamais tu voltarás aqui para buscar água, porque a água que eu te der, palavra, rio de água viva fluirão do seu ventre. E era que a mulher não sabia quem conversava com ela. Quando ela soube que era Jesus, olha, o texto diz, quando ela soube que é Jesus que falava com ela, ela deixou o cântaro. É o texto que eu li. Deixou, pois, a mulher seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde ver de um homem que revelou tudo que eu tenho feito, revelou meu pecado, revelou minha vida, revelou tudo de mim. Porventura, será ele o Cristo? A Bíblia diz, imediatamente, aqueles homens saíram e foram ter com Jesus. E chegando até Jesus, conversaram com ele. E a Bíblia diz: mulher, não é pelo que tu disseste, pelo que tu falaste, vimos ele e conversamos com ele. Sabe o que eu aprendo aqui? Essa mulher se tornou-se uma missionária. Essa mulher se tornou uma mensageira de Deus. Ela foi para a cidade anunciar aos samaritanos que encontrou Cristo. E nesta manhã, nós como igreja, nós como servo de Deus, encontramos a Cristo, estamos anunciando Ele para a sua vida. Quem se encontra com Jesus não vai ficar calado, anuncia Cristo Jesus para a sua vida. Eu não sei o que você está passando, mas Jesus conhecia a vida dessa mulher. Se Jesus conhecia a vida desta mulher, Ele é o mesmo. Ele te conhece, Ele sabe da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu aprendo mais aqui? Um certo escritor disse assim: desejar penetrar no coração de alguém, pode haver dois métodos. Vou repetir: desejar penetrar no coração de alguém pode ser por dois métodos: pedir um favor ou fazer um favor. É que eu aprendo no texto aqui. Jesus pediu um favor. O Criador pedindo um favor.
mais forte. Quem estava pedindo foi Jesus. Quem estava querendo algo foi Jesus, foi Ele. E eu pergunto, Jesus pediu água a ela. Ele estava com sede. E nesta manhã, o que Jesus está te pedindo? Que você volte para os seus caminhos, volte a orar, fazer a sua obra, ir a lugares que Ele te manda, você não vai. Está escrito, Jesus pediu água. O Criador pediu água àquela mulher. E o mais forte é que ele pediu um favor para aquela mulher. E ela se tornou uma missionária. A Bíblia diz que quando Filipe chegou em Samaria, já em Atos dos Apóstolos, o evangelho já estava implantado. E eu creio que esta mulher tem parte deste ministério de falar de Jesus. E nesta manhã, neste louvor e palavra, diante do desafio que eu falei aqui nesta manhã, desafio de manter a porta aberta, deixou a Judeia, voltou outra vez para Samaria. Se voltou, como eu falei, porta aberta estava lá. Quer sair? Saia pela porta. O segredo aqui não é entrar. Entrar é de qualquer forma que a gente entra aqui, para Jesus transformar. Quando a gente entra na presença de Deus para ter mudança, é de qualquer jeito. Pecado, cheio de mazelas, uma vida toda errada, e Ele transforma. Mas quando a gente sai de alguns lugares, tem que manter a porta aberta. É o desafio. Mantenha sempre a porta aberta aonde você vai. É melhor sair do que entrar. Desafio do testemunho. Aonde você andar, seja testemunho de Jesus. Jerusalém, Judeia, Samaria, com fim da terra. Crise racial, comunicação. Havia o problema da comunicação, mas Jesus, está escrito, Ele quebrou esse protocolo. Crise religiosa, havia só um lugar para adoração. Jesus quebrou este protocolo. Crise cultural, somente na presença do marido, a mulher podia conversar com Jesus. Uma crise espacial, todos os dias ela vinha pegar água. E nesta manhã, qual a crise e o desafio que você está enfrentando nesta manhã? Grandes mulheres que eu falei aqui na Bíblia passaram por grande crise. Ruth estava no palácio. Ela estava no lugar certo para o tempo certo. Ruth não, Esté. Esté estava no palácio, no lugar certo para o tempo certo para mudar uma história. Ruth voltou com Noemi para cumprir uma promessa, para cumprir uma história. Raabe guardou 2 homens de Deus em sua casa. Propósito. Viúva de Serepta, sem nome, alimentou o servo de Deus Elias.
mulher de Sunem, observava Eliseu por onde passava e construiu uma casa em sua casa. E nesta manhã, eu convido você, a crise que você está enfrentando, a dificuldade que você está enfrentando nesta manhã, há um Deus todo-poderoso que pode mudar a tua história nesta manhã. Esta mulher não tinha nome. Esta mulher estava na hora certa, no lugar certo. Não havia programação de estar ali. Era 12 horas. Mas justamente nessas 12 horas, Jesus estava ali. E eu te faço um desafio nesta manhã. Cada um que entrou nesta igreja, que conheceu com Jesus Salvador, não tem a mesma vida. A sua vida mudou. A sua vida transformou. E aonde eu estiver, esta mensagem, a qual Deus colocou no meu coração, direcionada a mulheres, que está enfrentando o desafio da vida. Eu tenho uma palavra para o teu coração. Você não está só. Você nunca está sozinha. Quem disse foi Jesus: ei que estareis convosco todos os dias. Quem disse foi Jesus: eis que estarei convosco todos os dias. E aonde você estiver, e eu te faço um convite. O convite não é para entrar na igreja, não. O convite não é para sentar num banco da igreja e estar ouvindo a palavra, não. O convite que eu estou fazendo é igual que Jesus fez a mulher. A água que eu te der, jamais terá sede. Rios de água viva fluirão do teu ventre. Vida eterna terás. E o convite aqui não é para estar na igreja, é para morar no céu. Vida eterna. O convite que Jesus fez é para transformar e ter vida eterna e testemunhar que Jesus é hoje, ontem e eternamente. É assim que esta mulher fez. Conheceu Jesus e foi falar para a cidade e disse: encontrei a Cristo. E é isto que nós temos aqui nesta manhã. Conhecemos o Cristo. Rio de água viva flui do nosso ventre, que é a palavra do Senhor. Estamos pregando a Cristo que transforma, que salva, que cura. Evangelista Marinho aqui contou um testemunho, onde a sua esposa não podia ter filho, mas uma oração e foi feita. Hoje aí tem 2 filhos lindos e maravilhosos, porque Deus não mudou. Ele na cura e transforma. Ventre fechado, Deus disse: tenha vida, e Deus deu vitória. Eu quero, pastor Marinho, que nesta manhã tem mulher que tem um desejo de ter filhos, o ventre fechado, sem ter condições de segurar uma criança no colo. Deus não mudou, não. Deus não mudou, minha querida. Esse ventre fechado, Deus pode abrir nesta manhã através da oração da igreja. Não só na vida da família desse servo de Deus, mas muitas vidas na Bíblia. Deus abriu o ventre. Mulheres estéreis, não podia ser gerado. Jesus e o próprio Deus disse: tem a vida aí dentro. Nasça. Haja fertilidade.
E eu quero orar pela tua vida nesta manhã, para que Deus deseje o teu coração. E esta palavra não foi para homem, foi para mulheres, onde mulheres estão passando por crise conjugais, crise no relacionamento. Mas eu digo assim, minha querida, o Jesus que nós servimos está aqui nesta manhã para orar por você, orar pela tua vida, não só para que Deus venha transformar a sua vida, mas que você, através da transformação, você fale dele. E nós estamos aqui falando dele porque encontramos ele. Foi ele que nos escolheu, não foram nós, foi ele que nos escolheu. Antes da fundação do mundo, ele sabia que eu estaria aqui hoje. Eu te convido onde você estiver, serva de Deus, eu oro pela tua vida nesse ventre fechado, infertilidade. Ai, de que vem cova de gabai, eu vou guerrear. Alai, que eu vou que me vou, beguerei, begabai, me vou querer, barrabagou, vou passar. Lagabei, que eu vou barrabachore, begabanabai. Querido Deus e Pai, na autoridade, gamai, que eu vou que me dê bagabachore, bagabai. Aonde houver um ventre fechado, um mistério, Senhor, a tua labegobabaxerebegai, o teu Espírito Santo, meu Senhor, venha fazer maravilha nesta vida, venha abrir o ventre desta mãe, Senhor. Eu estendo a mão junto com a tua igreja, haja vida neste ventre, haja fertilidade. Nós repreendemos, Senhor, agora tudo aquilo que for contrário, as palavras, Senhor, de tristeza, que não vai gerar, não vai ter, não vai conseguir. Esta mulher samaritana sem nome, papai, foi o Senhor Jesus que conhecia a vida dela, como está escrito, meu Senhor, está escrito que o Senhor revelou tudo na vida dela, a crise conjugal que ela enfrentava, e casais que peguei govadabaixurianderabai. Serva do Senhor que me escuta nesta manhã, não saia do joelho, não desista. Aonde ele estiver agora, ore por ele. Essa desunião caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Não haja separação, não haja separação nessa vida conjugal. Não pare de orar, não pare de orar. Deus ainda ouve a tua oração e a tua palavra. Serva de Deus, não desista, ore, continue orando, não saia do joelho, continue orando. O Deus que nós servimos, Ele ainda ouve oração nessa terra. E tudo que pediu o Pai em oração, ai, que bobachera, reminde begou baixuminimou da séria. Redimbe-te picom-delai prefogenda baixou, na lei prepatecamassúria, na teibe eu faço que me provianai. Nesta manhã, eu oro por você, seja repreendido agora, toda a força contrária, tudo que se levantar contra a tua vida, a igreja do Senhor, ora agora, em nome de Jesus, está destruído, em nome de Jesus, e diga amém. Eu louvo a Deus por mais uma vez estar aqui, por esta palavra, meu pastor, junto com o servo de Deus, Evangelista Marinho.